Glória a Jesus, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor preparou essa oportunidade para estar aqui, falando do amor de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Bruno, agradecer pelo convite. Dessa vez deu certo, Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre ele estava ali mandando mensagem, missionária, dá para vir, eu nunca dava para vir. Mas graças a Deus que o Senhor preparou essa oportunidade para estarmos aqui. Nessa campanha, hoje vocês vão dia. Glória a Jesus. E é um privilégio muito grande, nós podemos falar desse Jesus que transforma em vida. A igreja abre a Bíblia juntamente comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Atos 16. Glória a Jesus, nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Glória a Jesus. É um tema muito forte e muito necessário hoje, no meio da igreja, do povo de Deus, porque nós estamos acostumados a ser crente de quatro paredes. E quando nós vemos o modelo da igreja primitiva, a gente vê o quanto nós estamos acomodados, Nós, como servos do Senhor, não estamos fazendo o ir de Jesus, Jesus disse que é para nós ir, não foi uma opção, foi uma ordem. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6. A igreja achou? Diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor. O tema da minha Bíblia diz assim: a visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, prepararam-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para a Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. Partimos para Filipos, a Colônia Romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para Beiro Negrão, encontrar um lugar de oração. Então, começamos a conversar com a mulher que se reuniu ali. E uma das que ouviam era uma mulher que temia a Deus, chamada Lídia, vendedora de discípulos da cidade de Antioquia. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, glória a Deus, bem como os de sua casa. Ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Amém? Pode sentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um tema no Salmo, que está no Salmo 40, onde a palavra do Senhor diz que o salmista clamou e Deus o ouviu e tirou ele de um charco de lodo. Glória a Jesus. E nós vemos que Deus, ele jamais dispensa o clamor do necessitado. Em outro salmo, o Senhor diz assim: que por causa do clamor do justo e do gemido do necessitado, me levantarei agora. Glória a Jesus. Então, se tem alguém interessado em ouvir e atender o clamor de alguém, esse se chama Deus. Jesus, ele padeceu na cruz do Calvário pela toda a nossa alma. E
está pronto, glória a Jesus, para atender o clamor. E nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, né, em uma das suas viagens, ele tentou levar a palavra do Senhor em uma outra cidade, né, e a fome e a sede de Paulo para pregar a palavra do Senhor era tão grande que ele não se importava com, né, em que lugar ele ia estar, se era multidão, se era pouca, se era uma província, se era um povoado, ele não se importava, ele queria levar o evangelho, glória a Jesus. Mas Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Nem sempre Deus quer que nós estejamos em certos lugares, e foi o que aconteceu com Paulo, glória a Jesus. A Bíblia diz que Paulo, ali juntamente com aqueles irmãos de missão, eles queriam ir pregar em uma cidade, só que eles foram impedidos pelo Senhor, né, pelo Espírito de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor disse que não era para eles ir para aquele lugar. Então Paulo volta e se estabelece em outro lugar. E quando ele está ali, né, à noite descansando, ele tem uma visão. E nessa visão de Paulo, ele ouvia a voz de um homem, né, que clamava, que suplicava, né, uma alma que estava sedenta, que estava faminta, que estava gritando por socorro. O clamor é de alguém que está precisando de ajuda. O clamor é de alguém que está necessitando de um auxílio, glória a Jesus, de um socorro, de uma cura, de uma libertação. E Paulo, nessa visão, ele vê que esse homem clamava: passa a Macedônia e nos socorre. Louvado seja Deus. Engraçado é que Paulo ouvia a voz de um homem, mas a mensagem daquele
Mas eu quero te dizer, mesmo quando não entender, procure compreender. Porque se Deus te direcionou para esse projeto, é porque Ele sabe aonde te levar. Glória a Jesus. E Paulo ali, por causa dessa alma que clamava, que recebeu a libertação, Paulo e Silas é lançado na prisão. Eles apanham no meio da rua e eles é lançados no cárcere. Glória a Jesus. Mas o interessante é que mesmo no cárcere, o seu corpo físico estava preso, mas a sua voz tinha liberdade. A mensagem do Senhor tinha liberdade naquela prisão. E a Bíblia diz que meia-noite eles cantavam e louvavam ao Senhor. E as cadeias que os prendiam, elas se quebraram. Os presos ouviam a voz do Senhor naquele cárcere. Aleluia! E a Bíblia diz que o carcereiro, quando se guardava aquela prisão, era mais uma alma que estava clamando: socorro, me socorre. Eu não sei como está a tua alma nessa noite. Aleluia, mas eu quero te dizer: o Senhor é poderoso para atender o clamor da tua alma. Só não deixe de clamar. O Senhor nos deu a oportunidade, queridos, ali na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida. A Bíblia diz que Ele não foi obrigado, Ele se entregou, Ele quis se entregar por nós. Então ali Ele já nos deu a oportunidade de nós clamar e pedir ajuda a Ele. Às vezes nós achamos melhor pedir ajuda ao vizinho, né? Pedir ajuda ao pai, pedir ajuda à mãe. E às vezes até nós encontramos, né, a ajuda, mas não é o suficiente. Porque às vezes a ajuda que nós estamos precisando, o pai, a mãe não pode dar, o irmão não pode dar, a esposa não pode dar. Porque tem coisas que só o Senhor vai nos socorrer. Tem coisas, tem um que diz que tem coisas que só Jesus faz. Né? Glória a Jesus. Mas para isso nós temos que clamar. Nós não podemos ficar de braços encruzados, né, com a boca fechada, esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que clamar. E para isso o Senhor ele disse assim, glória a Jesus, para o profeta Jeremias, o Senhor disse: clame a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. Ou seja, o Senhor tem prazer de nos responder. Ele só quer que nós clamemos. Então não sei qual é a tua necessidade, não sei qual é a tua dor nessa noite, não sei qual é o tamanho da tua aflição, não sei como se encontra a tua alma nessa noite, mas pela palavra do Senhor Jesus eu te digo: clame e você vai ver o socorro de Deus. Clame, aleluia, glória a Jesus. E Paulo, meus queridos, naquela prisão, a Bíblia diz que o carcereiro se viu tão afligido por conta que eles estavam soltos, que ele tentou se matar. Ele tentou tirar a própria vida. Mas o Senhor tinha levado Paulo ali por causa daquela visão: socorre-nos. Glória a Jesus. Aquele carcereiro precisava de socorro, a família dele precisava de socorro, a casa dele precisava de socorro. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz que, né, Paulo pregando para aquele homem, ele disse assim: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. O clamor daquele homem foi atendido. A necessidade dele chegou, foi suprida naquele momento. E a Bíblia diz que ele aceita ao Senhor Jesus. Não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua família. Paulo batiza aquele homem e toda a sua casa. A Bíblia diz que eles se alegravam no Senhor. Aleluia, porque na prisão Paulo ouviu alguém clamar, Paulo ouviu alguém gritar. Quem sabe não estava nos planos de Paulo, né, de nem chegar àquele lugar. Mas o Senhor tinha um propósito com Paulo ali. Às vezes Deus nos coloca em lugares, em situações
orientou através dessa palavra. Glória a Jesus. Moisés poderia ter murmurado, mas o que é que eu estou fazendo aqui no deserto? Eu me criei em um palácio, né? Eu sou herdeiro de ouro, de prata, e o que é que eu estou fazendo aqui nesse deserto? Com esse tanto de gente, todo dia murmurando. Mas Moisés não murmurou. Moisés aceitou que tinha alguém clamando, tinha alguma voz clamando, que Deus tinha um propósito com ele naquele deserto. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje a igreja do Senhor, ela é convocada, ela não é convidada, ela é convocada a atender o clamor do necessitado. A igreja do Senhor, ela tem por obrigação não parar e não se calar. Ela tem por obrigação ir, ela tem por obrigação continuar aquilo que Jesus nos deixou. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor Jesus nos dispensou dons, o Senhor Jesus nos deu autoridade, o Senhor Jesus nos deu ousadia. Aleluia. O que nós temos feito com o que Jesus tem dado para nós? Aleluia. Paulo, ele tinha, louvado seja Deus, uma audição sensível à voz do Senhor. E Paulo, ele tinha essa sensibilidade a ponto de ele atender aquele clamor. Paulo poderia ter acordado e ter falado: bicho, eu tive um sonho estranho, né? Eu ouvi a voz de um homem gritando, né? Manda eu atravessar a Macedônia e socorrer. Acho que é o infarto do corpo, né? A gente diz logo assim: acho que é o infarto do corpo, é barriga cheia, né? Glória a Jesus. Mas Paulo, ele tinha uma sensibilidade muito grande com a voz do Senhor, e também a chama que havia dentro dele, pela obra, pela missão, por levar a palavra, que ele logo entendeu que tinha alguém precisando. Ele logo entendeu que tinha alguém necessitando ouvir, glória a Jesus, a palavra do Senhor. E trazendo hoje, meus queridos, para os nossos dias, glória a Jesus, o que nós temos feito, né? Como nós temos reagido diante do chamado do Senhor? Será que nós temos, né, ouvido claramente o nosso vizinho dizer: saia de dentro da sua casa e me socorra? Será que nós temos ouvido sensível para ouvir alguém do outro lado da rua dizer: atravessa a rua e nos socorre? Será que nós temos a sensibilidade de nós ouvir alguém, né, em outra comunidade dizer: atravesse as comunidades e venha aqui nos socorrer? Hoje nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas, acredito que você já ouviu alguém dizer assim: eu estou com vontade de ir na África, eu tenho vontade de fazer a missão na África, eu também tenho vontade de viajar para não sei para onde, né? Às vezes a gente vê aqueles vídeos na internet, né, da África, o sofrimento, a necessidade, né? E a gente ouve pessoas dizer: um dia eu vou lá fazer a missão lá. Mas será que nós temos feito a missão aonde nós estamos? Né? Será que nós temos atendido o clamor de alguém que está ao nosso lado? Será que nós temos atendido o clamor de alguém que está à nossa volta? Até mesmo aqui sentado, alguém clamando, e será que nós temos enxergado? Será que nós temos ouvido? Até mesmo dentro do nosso lar, quantas vezes a nossa família está gritando, precisando de um socorro, mas nós não conseguimos ouvir nem enxergar. Mas através dessa palavra, e hoje, o segundo dia dessa campanha, eu acredito que o Senhor está trazendo um despertar para os nossos corações, trazendo a sensibilidade nos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir atentamente a pedido de socorro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esses dias o Senhor, ele me deu uma visão de que naquela visão eu precisava trabalhar. E eu chegava em um restaurante e eu disse assim para aquela mulher: me dá um emprego. Ela falava assim: tudo bem, eu vou lhe dar um emprego. E eu dizia assim: o que eu vou fazer? Ela falava assim: o seu trabalho aqui é, quando a comida estiver pronta, você fazer as marmitas e entregar.
Eu dizia, tudo bem. E naquela visão, a minha filha estava comigo. E quando aquela comida estava pronta, a mulher falou para mim e disse assim, pode vir fazer as marmitas. Só que naquela visão eu não sabia montar as marmitas. Porque quem compra marmita ou quem faz sabe, né? Tem que vir um negócio do lugar ou do outro, não é aquela coisa misturada, né? Mas eu não sabia montar aquelas marmitas. E eu dizia para ela, eu não sei fazer. Aí ela dizia, então você vai só fazer as entregas. E ela me dava uma lista, né, com os nomes e os endereços. Só que eu não conseguia ler. Eu não conseguia entender o nome das pessoas, não conseguia entender o endereço. Glória a Jesus. E a minha filha estava com fome. E eu não podia dar de comer para ela, porque eu não conseguia entender. Eu não conseguia trabalhar ali para poder comprar uma marmita e dar para ela. E quando eu acordei, eu fiquei indagando ao Senhor. O que é que o Senhor quer dizer com isso? E toda vez que eu me lembrava daquilo, mas era como se um choque dava dentro de mim. E aí o Espírito Santo falou assim, que se quando eu rejeito de levar o alimento do Senhor para aqueles que estão necessitados, eu não estou entendendo nada. Para nada está me servindo o Evangelho. Porque se eu quero a salvação só para mim, eu me torno uma pessoa, louvado seja Deus, miserável. Porque a salvação não é só para nós, diz a palavra do Senhor, né? Aí você pode dizer, mas aqui na mão só vai evangelizar, é tanta igreja. Faça a sua parte. Quem sabe tal igreja já pregou, aquela pessoa não aceitou, mas Deus vai usar você para chegar naquela alma, para chegar naquela vida, né? Quem sabe ali na cidade de Filipos já tinha passado muitos cristãos, mas aquela voz estava pedindo socorro. Aquela voz veio como uma visão na vida de Paulo: atravessa a Macedônia e socorre-nos. Atravessa a Macedônia e socorre-nos. Louvado seja Deus, o Espírito Santo está falando conosco nesta noite. Aleluia. Atravessa a calçada da tua casa e socorre. Atravessa a rua que você mora e socorre. Atravessa a barreira que te impede e socorre. Porque tem alguém clamando, tem alguém necessitando, e tem alguém gemendo, tem alguém se afundando na lama, necessitando de que alguém estenda a mão para tirar de lá. Aleluia. Eu acredito que aqui, né, todos vieram de um passado de dificuldade, mas recebeu a transformação da parte do Senhor. Glória a Jesus. Todos nós temos uma história, temos um passado, né? Um pior do que o outro. Verdade, meu Deus. Mas o Senhor é aquele que ouve o clamor. E Ele não ouve e deixa lá, não. Ele ouve, estende a mão e tira do lamaçal do pecado. Tira do lado do chaco do ouro. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, ele profetizando para a nação de Israel, Deus diz assim: eu vi você nascer, eu fiz o seu parto, eu cortei o seu umbigo, eu te limpei, eu tratei das suas feridas, eu te alimentei, só que hoje você é ingrato, né? Então o Senhor ainda hoje, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer nos tratar, né? Ele nos traz a vida. Ele corta o cordão umbilical. Ele faz uma limpeza. Glória a Jesus. Ele diz: tu és meu. Aleluia. Mas como que alguém vai ouvir se não tem quem pregue? Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo número 10, ele diz assim que como ouvirão se não tem quem pregue? Como vão se converter se não tem quem ajude? Se não tem ninguém para estender a mão? Glória a Jesus. Quem está pronto para estender a mão aqui para ouvir? Aleluia. Para ouvir o clamor daquele que está pedindo por socorro. Pois sabe, alguém do teu lado está precisando de um alimento, do alimento espiritual. E às vezes nós estamos focados só de estar na igreja, né? Nós estamos conformados só de vir na frente, louva, prega, né? Faz parte de um grupo, e é só isso.
O que o Senhor tem para nós é muito além. Vai mais. Glória a Deus. A igreja, ela não foi constituída para viver em quatro paredes. A igreja, ela foi chamada para fora. Aqui é um lugar de comunhão, né, onde a gente se reúne, né, para ter comunhão uns com os outros, adorar o Senhor em comunhão. Mas a igreja não foi chamada para ela ser criada dentro de quatro paredes. Ela foi chamada para fora. Tem alguém lá fora clamando. Tem alguém lá fora suplicando. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. E que quando o Senhor nos chamar, nós não venha estar como eu naquela visão, sem entender nada. Né? Não posso alimentar, não entendo nada. Glória a Jesus. Mas o Senhor, Ele tem propósito, Ele tem chamado. Uma coisa eu digo para a igreja: não fica só dependendo. Né? Às vezes nós queremos ser crentes dependentes. Nós queremos depender da mão do pastor. Né? Nós queremos depender da visita dos irmãos. Não, você já aceitou. Você clamou, você já foi socorrido. Não é a hora de você levantar e socorrer. Glória a Jesus. É hora de você se levantar e socorrer. Ah, eu sou nova convertida, mas já aceitou o Evangelho. Se você aceitou, é porque você crê que Jesus é o socorro. É porque você crê que Jesus é o teu Salvador. Então chegou a hora de levantar e compartilhar. Louvado seja Deus, aleluia. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a cada dia. Né? Nós estamos no início de mais um ano. E geralmente nós fazemos muita promessa para Deus, né? Quando chegou, nasceu esse ano, eu vou ser assim. Esse ano eu vou fazer mais, eu vou fazer. Só que nós não cumprimos, né? Então, às vezes, nós fazemos mais promessa para Deus, que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, me sustenta, abre a minha visão e os meus ouvidos para aquilo que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te direcionar em cada detalhe, aleluia, de tudo aquilo que Ele reservou para você. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. O profeta Isaías, ele profetiza algo que ele acerca da missão. E ele diz assim no capítulo 54, ele disse assim: para nós estender as nossas tendas. E ele dá um conselho: não impeça. Então não impeça do seu território crescer, não impeça da sua tenda se alargar. Tenda fala de crescimento e acolhimento. Então deixa as tuas tendas se alargar, porque debaixo dela tem muitas vidas para serem protegidas e alimentadas através de você. Amém? Eu quero louvar a Deus, pastor Bruno. Essa é a palavra que o Senhor colocou no coração. Deus abençoe pelo convite. Amém? E que as suas palmas exaltem o Senhor.